Salmos 119, verso 97 diz: Ó quanto amo a tua lei, e ela é a minha meditação dia e noite. Que bênção, né? Nós temos uma vida pautada, vivida, mediante a palavra de Deus. A primeira coisa que nós temos que fazer é nós termos uma leitura diária e frequente da palavra de Deus. É nós nos enchermos do conhecimento do Senhor. É impossível que uma pessoa se encontre nessa condição de amor e de meditação pela palavra de Deus se ele não for um leitor assíduo das Escrituras, um ouvinte assíduo da Escritura, um pesquisador, um estudioso, né, da palavra de Deus. Deus quer que nós venhamos a gastar os dias da nossa vida aqui na Terra envolvido com a sua palavra. A promessa de Deus para a nova aliança, né, a aliança da graça de Deus, o tempo em que vivemos, não é que nós apenas venhamos carregar uma Bíblia debaixo do braço, uma Bíblia em nossas mãos, uma Bíblia colada no peito. Não é que a gente tenha uma Bíblia na estante, já que nós cristãos, nós cremos e declaramos e confessamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Deus não quer que esteja do lado de fora, no exterior. A aliança de Deus conosco, por Jesus Cristo, no tempo da sua graça hoje, ela não é uma aliança exterior. Ela é uma aliança interior. Ela é uma aliança muito mais profunda. Deus diz que escrever em nossas mentes, em nossos corações, a sua palavra. Então, uma pessoa que ama a palavra de Deus, primeiro ela tem que conhecer a palavra. Porque quando nós lemos esses 66 livros, que é o que nós cremos como livros canônicos e nós evangélicos usamos, esses 66 livros, primeiro que nós não temos, né, em nossas mãos um livro. Nós temos uma biblioteca, 66 livros, escrito num período de 40 anos, por dezenas de escritores em épocas diferentes, né, que se encaixam perfeitamente. A Bíblia fala do espírito das Escrituras, né, sabe, de algo que não está em desacordo, que não está em contradição, que não está desconforme. Um texto, uma história confere com o outro. Há uma total conferência, há um envolvimento da própria palavra com a palavra. Um texto confirma outro, um versículo confirma outro, faz uma pergunta ali, responde ali. De maneira que a pessoa que ama a palavra de Deus é uma pessoa que conhece a palavra de Deus. Porque quando você conhece a palavra de Deus, ou as palavras de Deus, ou as escrituras, ou os livros sagrados, você se apaixona por ele. Você passa a amá-lo, porque você vai ver declaradamente, do princípio ao fim, estampado o amor de Deus, né? A Bíblia é a história de um Deus todo-poderoso, infinitamente poderoso, ao ponto de nossa mente finita e limitada não compreender esse Deus. O que na verdade nós temos sobre Deus é a sua revelação, uma revelação sobre Deus. É algo que é dado por Espírito, né? Inclusive o sentido da Bíblia é esse, revelar Deus, mostrar quem é Deus. Então nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus que é acima de tudo amor. E quando você lê, estuda, pesquisa, aprende e tem uma experiência pessoal com esse Deus através de Jesus Cristo, não tem como amá-lo. Não tem como amar a sua palavra. É impossível uma pessoa dizer, eu amo Jesus, eu amo Deus, né? E não lê as Escrituras, não estuda as Escrituras, não procura entender as Escrituras, discernir, né? Meditar. Quem declara isso, ó quanto eu amo a tua lei. Alguns estudiosos até dizem que o Salmo 119 é um salmo messiânico,
que é o próprio Espírito de Cristo falando pela boca do salmista, né? Um salmo do servo sofredor que triunfa, né? Do servo devoto. Nunca é um dos salmos que se encontra mais devoção, mais paixão, mais desejo por Deus, pela sua lei. Impossível que uma pessoa que diz, ó quanto amo a tua lei, e ela é a minha meditação dia e noite, ele não seja um cristão, um crente aplicado, desejado, determinado, desejoso do estudo da palavra de Deus, né? Quem declara isso, quem diz que ama a lei do Senhor, tem que ser uma pessoa que deseja muito conhecer as Escrituras. Tem que ser uma pessoa que pratica as Escrituras, que pratica o Evangelho, que é a dispensação que nós estamos vivendo, né? Uma pessoa não pode dizer que ama a Bíblia se ela não pratica a Bíblia. Ela não pode dizer que ama Jesus se ela desobedece a Jesus. Ela é um desobediente, ele é um rebelde ao Evangelho, né? Só pode dizer, eu amo a tua lei, quem na verdade faz isso. Quem tem a sua vida conduzida, pautada, dirigida, envolvida totalmente pela palavra. E o homem que tem a palavra, a mulher que tem a palavra de Deus, verdadeiramente no seu coração, é impossível que também ele não se envolva com ele, porque em Hebreus 4:12 diz que a palavra é viva, ela tem vida, ela não está morta dentro de nós, ela tá gerando vida, ela é vida em si mesma. Aliás, quem tem vida é que gera vida. Por que muitas pessoas não conseguem, né, levar vida, gerar vida e produzir vida no outro? Produz muito mais morte com suas palavras de desânimo, com suas palavras, né, pessimistas, com sua murmuração, com sua malediência, com suas imprecauções, com suas palavras de maldições. Por que a gente vê isso na vida das pessoas? No nosso cotidiano, ao nosso redor. Quem tem vida, leva vida. Quem não tem vida, leva morte. Então a palavra de Deus, ela é viva, ela tem vida dentro de nós, ela está gerando vida, porque a palavra é o próprio Cristo, é o próprio Jesus, é o próprio Senhor. Ela é viva e ela é eficiente. O profeta Jeremias diz, ou o profeta Isaías disse, que a palavra ela cumpre tudo o que lhe apraz. Ele diz que assim como em Isaías 55, assim como a chuva que desce para a terra, não volta para o, sabe, antes de cumprir o seu propósito, ela molha a terra para que a terra produza e gere suas árvores, seus frutos. Assim é a palavra de Deus. Quem tem a palavra de Deus dentro dele está sendo gerado vida, e a eficiência, a eficácia, o poder, a autoridade do Senhor, a obra do Senhor está sendo feita dentro dele, através dele e na vida de outras pessoas também. Porque a palavra ela tem muitos símbolos, muitos, né? Ela tem muitas imagens, ilustrações para nós entendê-la. Por exemplo, para Jeremias, quando ele se calou e não quis falar a palavra por causa da rebeldia do povo, né, da sua própria nação, porque isso acontece muito com as pessoas, né, que são profetas, que têm a palavra, né, de Deus na sua vida. Eles começam a falar principalmente nos seus, no meio, na sua família, nos seus familiares, aonde um profeta não tem honra. Jesus disse isso, que um profeta não tem honra na sua terra. Um profeta não tem honra na sua casa. Ele disse isso, acho que em Nazaré, porque foi o primeiro lugar que ele foi pregar, na sinagoga de Cafarnaum, e foi o primeiro lugar que ele foi expulso, apedrejaram e quiseram jogar ele do abismo. Então, até hoje, as pessoas, a maioria dos parentes, dos familiares, ou de uma comunidade, ou de um local, ou de uma nação, infelizmente também se cumpre, né, essas coisas. Você começa a falar, e se você for realmente um profeta que fala a palavra de Deus, um homem sincero, uma mulher verdadeira, entendeu? De uma fé não fingida, que realmente, né, ele vai ser rejeitado pela maioria. Vai ser rejeitado. Porque essa é outra característica de lugares e de pessoas rebeldes. Quem rejeita a palavra, rejeita o profeta. Rejeitar Jesus, rejeitar Jeremias, rejeitar todos eles, na sua casa, na sua terra,
né, rejeitaram. Alguém pode falar, mas algumas pessoas creram em Jesus. Dado o tamanho daquela nação, na verdade eles rejeitaram, só um grupinho muito pequeno. Nos dias de Jeremias quase todo mundo se perdeu. Noé também era um profeta do Senhor, porque ele anunciava a palavra, anunciava juízo e redenção, que é uma característica da mensagem dos profetas. Quem é profeta, eu estou falando de quem tem o dom de profecia, de profetizar, que ama a lei do Senhor, que fala a palavra do Senhor, que está envolvido com ela, que medita nela dia e noite, que é um homem comprometido com as escrituras, com o evangelho, né? Ele tem essas duas características. Ele anuncia juízo e redenção. Por quê? Porque essas duas coisas são a marca da humanidade caída. Eu fico vendo as pessoas que pregam, né? E hoje, para quem prega, cada dia fica mais difícil pregar sobre juízo. Porque pregar sobre juízo, você tem que pregar contra o pecado. Você tem que mostrar pelo Evangelho, pelas Escrituras, mediante o poder do Espírito Santo, as obras do diabo, as obras dos demônios e a obra pecaminosa do homem. Mostrar o pecado do homem, porque o pecado é a porta para Satanás agir. O pecado, né, do homem é a ferramenta que, né, o diabo usa para destruir a vida do pecador e acusá-lo diante de Deus e muitas vezes até tentar acusar Deus, né, porque o diabo é o grande acusador do ser humano. Então o que acontece? Uma pessoa que tem a palavra de Deus, ela não consegue ficar sem falar. Paulo falou lá há 2000 anos atrás, na Grécia filosófica, no meio dos filósofos, que talvez envolvia até a igreja, parte da igreja de Corinto, né, era envolvida pela filosofia daqueles dias, e Paulo falou, olha, meu assunto entre vocês é Cristo. Não é filosofia, não é fofoca, não é... meu assunto... Se Paulo estivesse numa eleição, lá no período eleitoral, por exemplo, né, onde muitos cristãos se envolvem tanto com o espírito daquele tempo, daquele momento, daquela circunstância, se envolve tanto com o processo político, com os candidatos, com as legendas, com as visões políticas. Eles se envolvem tanto que muitos se esquecem até que são cristãos, outros se esquecem até de falar de Cristo, outros se esquecem de dar testemunho, outros perdem o envolvimento com a palavra. Mas o que eu estou aqui para dizer para as nossas vidas é que nós não podemos nos envolver com nenhum outro espírito que não seja o espírito das Escrituras. Que nós não podemos nos envolver com outra coisa que não seja a palavra, não seja Jesus, o Reino de Deus, ainda que cumprindo nossos compromissos e sendo responsáveis. Não estamos descartando aqui nenhuma possibilidade de, como cidadão, como ser social, temos uma Constituição no país, temos leis eleitorais, mas o que eu estou dizendo é que qualquer período, que seja de política, que seja de guerra, que seja de pandemia, quer que ele seja, nós temos que estar envolvido com a palavra, né? Ele diz aqui, a tua palavra, a tua lei é a minha meditação dia e noite. Ou seja, só faz isso quem é cheio da palavra, quem lê a palavra, quem estuda a palavra, quem ouve a palavra, quem vive a palavra, quem anda na palavra, quem serve pela palavra, quem está comprometido com a palavra. Impossível amar a lei do Senhor e não ser dessa forma. Impossível meditar na lei do Senhor, dia e noite, se o que você e eu tivermos dentro da mente e dentro do coração não for a palavra de Deus, os princípios que ensina a palavra de Deus. Não é que eu tenha que andar o dia todo citando versículo, citando trecho, contando história das Escrituras, falando dos livros da Bíblia, falando da Bíblia. Não, é que no meu dia a dia, no meu viver, né, os princípios que regem a minha vida, do meu caráter, do meu relacionamento, enfim, toda a minha vida envolvida pela a palavra. Então, meditar dia e noite, para essa pessoa, não é difícil. O Senhor disse também para Josué, guarda o livro, né, guarda a lei desse livro, guarda esse livro da lei, melhor dizendo, e medita nele dia e noite. Isso era uma coisa já, né, já desde o passado.
E aonde eu quero chegar? Que o grande desafio nosso hoje nos tempos modernos, nos dias atuais, no tempo em que vivemos, o grande desafio é esse. Estamos com uma vida corrida, acelerada, uma vida pós-moderna, no nosso cotidiano, o tempo todo comprando e vendendo, usando, usufruindo, indo e vindo, voltando, viajando, trabalhando. Uma vida louca, corrida. O que as pessoas mais reclamam é falta de tempo, né? E essa falta de tempo é exatamente porque o coração e a mente estão acelerados no dia a dia, nas circunstâncias, nos acontecimentos, tão envolvido que nós nos tornamos como Marta, que estava Marta e Maria. Essa história serve para ilustrar dois tipos de crentes. Um que larga tudo por causa da palavra, não despreza a palavra, se envolve com a palavra da vida estava ali, Cristo estava ali, e Maria está envolvida com a palavra. Então nosso desafio é viver no mundo de Marta como Maria. Mas Marta estava ansiosa e preocupada com muitas coisas, quem disse foi Jesus. Essas muitas coisas que Jesus falou, poderia ser colocado em segundo plano, poderia ser deixado para depois? Claro que sim. E ela estava envolvida, a gente crê, em tarefas diárias contínuas. A maioria concorda que ela estava, inclusive, tentando fazer as coisas para Jesus ali, talvez fazer um café, um lanche, um almoço, limpar a casa, deixar mais tudo ornamentado, mais bonito, sabe? Mas Jesus queria ela ali aos pés dele, como estava Maria. Então, nosso grande desafio nesses dias modernos, nesses dias atuais, nesses dias em que a gente está tão preocupada com coisas. Eu acho que a igreja e nós nunca cobiçamos tanto o mundo como hoje. Todo mundo quer ter o que, sabe, o que tem no mundo, o que o mundo oferece. Vida de conforto, vida de prazer, vida, sabe. E eu não estou falando da prostituição, do adultério, da fornicação, da lascívia, do roubo, da mentira, do engano. Não, eu estou falando de coisas, sabe. Coisas e cada vez mais coisas. E nós temos aí a tecnologia, nós temos aí a internet, nós temos aí os meios de comunicação, que todos concordam que em 50 anos nunca avançou tanto, e nós temos tudo isso aí ao nosso dispor, só que nós podemos usar tudo isso para a glória de Deus. A palavra nos ensina que até comer e beber tem que ser feito para a glória de Deus. Todas as coisas da nossa vida, as coisas mais simples, as coisas que parecem não ter importância, comer e beber seja feito para a glória de Deus. Então, o cristão desse século, todos nós estamos sendo desafiados, somos desafiados a nos envolver com a palavra, como era esse salmista. Alguém pode falar, isso foi escrito há 4.000 anos atrás, num tempo, na verdade, em que as pessoas não tinham muito o que fazer. Olha, eu creio na eficiência, na supremacia de Cristo, no poder do Espírito Santo, no poder das Escrituras. Eu creio na capacidade de Deus, na capacidade da graça, na soberania, para qualquer época, ocasião, tempo, sabe? Deus prevalece sobre tudo isso e contra tudo isso na nossa vida, se nós nos colocarmos dessa forma. Lendo a palavra, estudando a palavra, orando sobre a palavra, louvando sobre a palavra. Eu vou terminar dizendo que muitas vezes, em muitos lugares, infelizmente, até mesmo na liturgia dos cultos, muitas vezes nos cultos, nós não vemos mais o povo envolvido com a palavra. Porque as pessoas pensam que estão. Mas a questão não é pensar, é estar. Muitos louvores já não falam mais da palavra, já não falam mais de Jesus. Muitos cânticos, muitas músicas. Quando, na verdade, a música cristã é a palavra cantada. O hino cristão, o cântico cristão, o louvor cristão, a música cristã, como você querer chamar, né? O ensino tem que ser o ensino da palavra. A pregação tem que ser a palavra genuína. E o nosso comportamento, quando nos reunimos, está naquele espírito de oração, de devoção, de busca, de fraternidade, de amor, né? Naquela atmosfera espiritual da presença de Deus. Em muitos lugares não é mais assim. Não é mais assim. Então a palavra já não está tendo espaço, o espaço devido, o espaço que ela merece de honra. A palavra já não está sendo praticada muitas vezes nos próprios cultos, que é um momento em que as pessoas falam, que é um momento, né, todo especial, espiritual, que você se, né, alguns dizem, marquei um encontro com Deus. Outros dizem que veio buscar o Senhor na casa do Senhor. Outros, para muitos irmãos, esse local e esse horário e esse tempo
é o ápice, é a essência, é o momento máximo da sua vida, né? E para alguns é até só esse lugar e esse tempo, às vezes é o único momento. Quando, na verdade, nós temos que ter um envolvimento diário, cotidiano e constante com a palavra o tempo todo. Até quando nós estamos dormindo, né? Antes de dormir, nós temos que orar pela palavra e pedir ao Senhor que nos dê bons sonhos, que nos dê descanso, que cumpra em nós o seu propósito. E quando acordamos, já devemos acordar orando, profetizando a palavra, orando sobre a palavra, cantando a palavra, de forma que um cristão que ama a lei do Senhor, que medita nela dia e noite, ele tem essas características. É claro que aqui é só um insight, é só um lampejo, é só uma fala rápida, é um vídeo de 20 minutos, em que não está aqui um grande expositor, um grande pregador, um grande teólogo, um grande ensinador. Está diante de você aqui uma pessoa simples, que fala a palavra de uma forma que você possa compreender dentro do nível de capacidade que Deus tem me dado. Então tem muita coisa para ser dita e falada acerca de alguém que diz: ó, quanto amo a tua lei e ela é a minha meditação dia e noite. Então eu deixo meu conselho, que serve para a minha vida e para todos nós. Ame a palavra, vive a palavra, ore a palavra, profetize a palavra, cante a palavra, pregue a palavra, ensine a palavra, envolva sua mente e seu coração com a palavra, porque se nós temos a mente de Cristo, nós temos a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é tudo em nossas vidas. Não só a palavra escrita, não só andar com a Bíblia, não só conhecer a Bíblia, mas viver o Evangelho, viver a graça de Deus. Se sentir no reino, né? Se sentir em Jesus, andando e vivendo no Espírito. Então, essa é uma declaração de quem realmente tem essa vida diante de Deus, de devoção, né? De adoração. Uma das coisas que a palavra nos leva a fazer a Deus é adorá-lo, reconhecê-lo, amá-lo. Tudo que Deus se revela para nossas vidas, na sua plenitude, está nas Escrituras, está na palavra. Mesmo que haja uma revelação na criação, né? Mas está na palavra. E a palavra fala de outra revelação mais profunda de Deus, que é Jesus, que é Cristo. Quem vê, Jesus falou, quem vê a mim vê o Pai. Então nós precisamos amar esse livro e viver esse livro, né? Dia após dia em nossas vidas, declarando a mesma coisa. Ó, quanto eu amo a tua palavra e ela é a minha meditação dia e noite. Que Deus abençoe sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.